Fala pessoal, tudo beleza? Professor André Cordeiro na área. E dessa vez vamos começar aqui uma playlist falando sobre modos ventilatórios. Começaremos falando sobre o modo ventilação controlada volume, modo VCV, depois modo PCV e por fim no modo PSV. Então, se você quer se atualizar em relação aos modos ventilatórios, conhecer os principais modos ventilatórios, você está na videoaula certa. Não se esqueça, se inscreve aqui no canal, também compartilhe esse conteúdo com os seus colegas, ativa o sininho e deixa o seu like nesse vídeo. É isso, bora pro vídeo. Ok, gente, vamos começar aqui falando sobre o modo VCV, ventilação controlada a volume. Veremos quais são as vantagens, as desvantagens e quais são os parâmetros que você pode ajustar e como ajustar no modo VCV. Então, o modo VCV é o modo assisto controlado. Isso quer dizer que ele tem, em algum momento, a possibilidade de ciclos controlados, ou seja, o qual o ventilador, na ausência de interação do paciente, controla a ventilação, e ciclos também assistidos, ou seja, se o ventilador em algum momento observar a interação do paciente, existirá ali uma assistência, uma ajuda ao paciente, tá? Nesse modo, a variável constante é o volume corrente. Então, vá pelo nome, ventilação controlada a volume, ou seja, você está controlando o volume corrente desse paciente e, consequentemente, a tendência é que você também possa controlar o volume minuto, se esse paciente estiver entregue à ventilação mecânica. O disparo, então, o início do ciclo ventilatório, ele se dará a tempo, no caso de pacientes que não interagem com a ventilação, por exemplo, no paciente sedado, a pressão e ou a fluxo. Pressão ou fluxo, aí sim, é o paciente que interage com o ventilador, sensibiliza esse ventilador e o ventilador, portanto, passa a disparar, entregar o volume que você ajustou. A ciclagem, que lembrem, é a transição da fase inspiratória para a fase expiratória, ela será determinada pela entrega do volume corrente programado. Então, se você colocou lá 500 ml, os 500 ml foram entregues, o ventilador vai ciclar, e no modo VCV, a pressão é variável. Então, como vimos, no modo a volume, o volume corrente ele é controlado, mas a pressão ela é variável. Ela vai depender, por exemplo, da impedância do sistema respiratório. Outras considerações. Então, vejam que alterações na mecânica respiratória e no esforço do paciente vão impactar na pressão nas vias aéreas. Como vimos anteriormente, é um modo onde você controla o volume, mas a pressão é variável. Então, principalmente, alterações na mecânica fazem com que a pressão aumente, por exemplo. Tá? No modo VCV, o operador, então, quem está lá programando esse ventilador, ajusta o volume corrente. Tá? Vai ajustar o volume, a onda de fluxo, né, o pico de fluxo inspiratório, então vai ajustar o fluxo, a PIP, FO2, a frequência respiratória, sensibilidade, que são parâmetros que veremos individualmente aqui ainda nessa videoaula. Tá? E a relação INSEIS, ela depende da interação do paciente. Se esse paciente estiver totalmente entregue, a relação INSEIS será fruto da frequência respiratória que você programou, tá? Então, isso vai depender, por exemplo, imagine a situação. Você colocou uma frequência respiratória de 10 incursões por minuto. Qual é o cálculo que o ventilador faz? Eu tenho 60 segundos, né, que corresponde aí ao tempo de 1 minuto, e tenho uma frequência de 10. Então, eu tenho que ventilar esse paciente 10 vezes por minuto. Qual a ideia? Se eu tenho que ventilar 10 vezes em 60 segundos, eu tenho janelas de 6 segundos. Consequentemente, nessas janelas de 6 segundos, se o tempo ins for de 1 segundo, o tempo ex passa a ser de
5 segundos. Então, eu tenho relação de 1 para 5, por exemplo. Porém, se esse paciente estiver interagindo, ou se essa frequência aumenta, essa relação tende a alterar, tende a encurtar, por exemplo. Então, vimos alguns parâmetros que você pode ajustar no modo VCV. O primeiro é o volume corrente. O volume corrente ele deve ser ajustado de 6 a 8 ml por quilo. E aí você precisa não do peso real do paciente, e sim do peso predito, do peso ideal desse indivíduo, do qual o cálculo para homens está aqui apresentado, né? 50 mais 0,91 vezes a altura em centímetros, menos 152,4. No caso das mulheres, o cálculo é basicamente o mesmo, só muda o início. Ao invés de 50, 45,5. Tá? Então, esse volume pode ser de 6 a 8 ml, de acordo com variáveis relacionadas à mecânica ventilatória, relacionadas à gasometria. Então, essa janela pode ser ajustada de acordo com principalmente essas duas variáveis, mecânica ventilatória e gasometria do paciente. Outro que você ajusta é o fluxo inspiratório. Então, o fluxo INS ele pode ser ascendente e sinusoidal, que são duas curvas de fluxos que estão em desuso, tá? Onda de fluxo quadrada, que é principalmente ali para o cálculo da mecânica ventilatória, e a onda de fluxo descendente, tá? Que é a mais comum para você ventilar de forma contínua o paciente. Então, quando você admite o paciente, no fluxo INS, você tende a colocar um fluxo descendente. Vou calcular a mecânica, trago a onda de fluxo para a quadrada, calculo a mecânica, pressão de pico, platô, acho ali a complacência, resistência, pressão resistiva, e depois disso volto para um fluxo descendente. Tá? Então aqui, por exemplo, você consegue visualizar o fluxo descendente e aqui uma onda de fluxo quadrada. Por vezes, o que pode mudar? Quando a onda de fluxo ela é descendente, a pressão de pico ela tende a ser mais baixa. Observe que na onda de fluxo quadrada a pressão de pico aumenta e também o tempo inspiratório tende a ser mais prolongado quando você usa uma onda de fluxo descendente. Já na onda de fluxo quadrada, o tempo inspiratório ele é mais curto, ok? Em relação à sensibilidade, a sensibilidade diz respeito àquela, pode ser a fluxo, pode ser a pressão, que é exatamente o quanto de esforço o paciente tem que fazer para sensibilizar o ventilador. O ventilador reconhecer que esse paciente quer respirar e mandar o volume que você programou. Hoje, os ventiladores mais atuais não diferem em relação à sensibilidade a fluxo ou à pressão. Então, a escolha, você pode escolher qualquer um dos dois, e principalmente de acordo com a interação, o que gera melhor sincronia com o paciente. Tá? Por vezes, lá atrás, a sensibilidade a fluxo gerava maior interação com o paciente, né? Melhor interação com o paciente. Como eu disse, os ventiladores mais modernos acabam não diferindo entre esses dois sistemas para sensibilidade. O importante é que você não deve deixar esse ventilador muito fácil do paciente disparar, porque isso pode levar, por exemplo, a situações de alto disparo e o paciente tende a tornar, né, fazer com que o músculo trabalhe menos, porque está muito fácil do ventilador disparar, e também pode ficar muito difícil, tá? Porque muito difícil, isso pode levar também a situações de esforço inefetivo, então o paciente contrai o músculo, mas o ventilador não reconhece, ou situações de lesão do próprio músculo, porque o paciente faz um esforço contra uma válvula que vai estar fechada e essa válvula não se abre. Por quê? Porque a sensibilidade está acima da capacidade muscular do paciente. Ok? Então, aqui, por exemplo, uma sensibilidade, né, um disparo a fluxo. Então, vejam que aqui é uma curva de fluxo no tempo. Observe que no início aqui, ó, da onda de fluxo, você tem uma elevação desse fluxo. Isso mostra, tá, que a sensibilidade foi efetivamente a fluxo. Já nesse aqui de baixo,
uma curva de pressão no tempo. Observe que logo aqui, ó, na linha de base, existe uma detecção de esforço, a pressão ela cai, e isso faz com que o ventilador dispare. Tá? Normalmente, o fluxo aqui, o disparo a fluxo, tende a ser ajustado de 2 a 4 litros por minuto, e a sensibilidade por pressão de menos 2 centímetros de água. Isso pode, logicamente, ser ajustado de acordo com as características e condições do paciente. Em relação a PIP e FiO2, não existe, as orientações práticas de ventilação mecânica não trazem, né, valores ideais de PIP e FiO2, mas a recomendação é o quê? Que a PIP e FiO2 tem relação direta com a PaO2, então se você quer melhorar a pressão arterial de oxigênio do seu paciente, você deve ajustar a PIP e ou a FiO2, e esse ajuste sempre é visando saturação entre 92% e 96%. Então, por exemplo, em relação a FiO2, é a menor FiO2 possível que mantém a saturação aqui nessa faixa. A PIP segue a mesma coisa, porque sabemos que a PIP ela também gera alguns efeitos negativos sobre a função cardiorrespiratória se o ajuste for incorreto. Tá? Então, em relação aqui a alguns comentários que a orientação prática nos traz, é que o volume, no modo VCV, o volume corrente é controlado, o fluxo é constante, porém, existe a possibilidade de alteração das pressões, né? Pressão de pico, a pressão de platô e também a driving pressure, né? Que é a pressão de distensão alveolar. Essas variáveis aqui, elas estão de acordo principalmente com a impedância do sistema respiratório. Então, se piorar, por exemplo, a complacência ou se piorar a resistência das vias aéreas, a tendência é que essas pressões aumentem. Ok? Então, aqui conseguimos ver, por exemplo, a situação, né, de um modo puramente controlado e aqui embaixo um modo assisto controlado. Então, vejam que nesse caso aqui, ó, ele teve um primeiro ciclo que foi controlado, o segundo ciclo também controlado, mas observe que existe aqui uma detecção de esforço inspiratório, e isso faz com que o ventilador reconheça esse esforço e assista o paciente. Por isso que é um modo assisto controlado. Ok? E em relação a VCV e PCV, não existe diferença. A própria orientação prática de ventilação mecânica nos traz novamente que não existe diferença entre VCV e PCV. A escolha depende do seu paciente, depende também da expertise do profissional, tá? Mas o modo VCV, ele está ali, ele tem uma vantagem em relação ao PCV em situações onde você quer controlar o volume minuto, onde você quer controlar o volume corrente. Então, se você quer controlar essas duas variáveis, por exemplo, para controlar níveis de CO2, o modo VCV, ele ganha destaque. Tá? Mas em relação a desfechos, não existe diferença entre modo VCV e modo PCV. Então é isso, gente. Se você gostou dessa videoaula sobre o modo VCV, deixa aí o seu like, também compartilhe esse conteúdo com seus colegas, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho para receber notificação de novos vídeos aqui no canal sobre, hoje, modo VCV, nos próximos vídeos, modo PCV, modo PSV, nessa playlist que estamos fazendo aqui sobre as orientações práticas de ventilação mecânica de 2024. É isso. Até o próximo vídeo.